Nós queremos desde já deixar aqui um forte abraço para vocês e dizer para vocês que nós estamos aqui no Baixãozinho, no município de Boninal, trazendo para vocês hoje sobre alho, a roça de alho. Nós estamos com Edilton, que está com a gente aqui. Boa tarde, Edilton. Boa tarde. Nós vamos trazer para vocês algumas informações básicas e também trazer belíssimas imagens aqui desse local para vocês. Edilton, eu sei que você tem pouco tempo nesse ramo, mas digamos que Almeida não tem tempo nenhum, não conhece nada sobre alho, e eu chegasse aqui e dissesse para você: Edilton, estou a fim de fazer uma roça, a única coisa que eu tenho é a terra. Quais seriam os primeiros passos para se construir uma roça de alho? O primeiro passo é água, né? Os dois fatores primordiais são a terra e a água. A gente tem a terra, tem que ter uma água. Partindo daí, o próximo passo é fazer uma análise do solo, né? Para ver as deficiências que a terra possivelmente deve ter e a gente fazer a correção desse solo. A partir de então a gente começa a trabalhar essa terra, né, com o trator, né, fazendo uma tomba, passando uma grade, né, enfim, a gente começa a preparar a terra para o plantio do alho. Quando você chegou aqui, você achou a terra não produzida ainda, terra como bruta. A ideia de análise e a ideia de água. Primeiro você avaliou se é possível água subterrânea. A partir daí também o solo. Como é essa avaliação? A quem você recorre para a água e a quem você recorre para a terra? A água geralmente, né, a região é com poço. E a questão da terra, a gente procura um agrônomo, né? A gente colhe a terra e aí leva para o lugar onde faz a análise. E após isso a gente pega o resultado, é como se fosse um exame. Você pega o resultado do análise e você tem que procurar um agrônomo que ele vai nos indicar tudo que a terra precisa. Toda terra produz alho, depende do adubo que corrige, ou nem todas produzem? O alho depende muito do clima, né? O plantio do alho deve ser num clima frio, no período frio, para ele produzir já para o clima mais quente, né? Tanto é que na região nossa a gente planta geralmente março, abril, maio, né? Até início de junho ainda pode ser plantado, né? A época certa de plantar o alho. A terra arada, poço aberto, todo o sistema de irrigação pronto. Agora vamos atrás da muda, da semente. Como selecionar, como é feita essa escolha daquilo que eu vou plantar? Geralmente a região nossa aqui que planta alho, aqui no município de Boninal, né, no Vale do Alho, em Novo Horizonte, que é o forte, né, da produção do alho, boa parte dessa semente a gente traz de Minas Gerais, né, porque a gente compra uma semente, na maioria das vezes, semente livre de vírus, né, que ela vem livre de alguns vírus que possivelmente a lavoura pode apresentar, e a gente já prepara essa semente, compra essa semente e antes de plantar ela vai para a câmara fria. Ela passa aproximadamente de 50 a 60 dias na câmara fria, com a temperatura, né, de 1 a 2 graus na câmara fria, até chegar ao ponto de plantar. Entendi. Plantou-se a semente, terra pronta, a semente na terra. Do momento em que você introduz a semente na terra até a colheita, você tem uma ideia de quantos dias para isso acontecer? Depende muito do tipo do alho. Esse alho que a gente está vendo aqui hoje é da espécie Ito. Ele é um alho que ele vai de 90 a 110 dias. Né? A gente tem o alho Xanã, que ele é um alho que a gente fala de 4 meses, 150, de 120, 150 dias, né? É o alho Xanã. E a gente tem um alho que ele era plantado muito aqui na região há anos atrás. E até hoje a gente planta um pouco, né? Que é o alho que a gente trança, faz a réstia, né, que a gente chama o alho de trança. Então esse alho também é de 4 meses. Aí depende muito da variedade do alho que a gente vai plantar para a quantidade de dias. Esse alho, por exemplo, a gente vai estar colhendo ele entre 90 a 110 dias. Por ano, quantas plantas e quantas colheitas mais ou menos? É uma só, né? A gente planta esse alho aqui na região no mês de maio, né, para a gente estar colhendo em agosto, setembro. Aí só no próximo ano? Só no próximo ano. Não existe aquela ideia de... Não, porque como eu disse, a gente tem que plantar na época fria. Se você plantar no mês de setembro, que é quente, esse alho ele não vai produzir. Ele tem que pegar um clima frio no seu nascimento e já chegar na fase de colheita com clima mais quente. Quem está assistindo essa reportagem, ele deve estar perguntando: é caro
essa produção, essa roça, ela é uma cara para se chegar lá no futuro no retorno financeiro? Ela demanda um investimento bom, né? Porque desde todo o sistema de irrigação, a semente que não é barata, né? A questão do adubo, com essa guerra, né, de Ucrânia e Rússia, né, o adubo ele subiu um pouco, né? E o adubo a gente faz praticamente toda semana, né? Você faz o adubo de fundação, que é aquele adubo que a gente coloca na terra antes de plantar, e após o plantio, né, aqui a gente costuma fazer com 7 dias, a gente coloca um enraizador, com 14 dias a gente repete a dose de enraizador, e semanalmente a gente vai fazendo adubação de cobertura. Essa adubação de cobertura é para fortalecimento ou é para preservação de pragas? É para fortalecimento. Nessa adubação de cobertura, algumas dessas etapas é para folhagem, né, para o alho ele ter uma boa folhagem, e a partir de algum tempo a gente começa a fazer para ele crescer o bulbo, né, que a gente conhece como cabeça. Ele vai crescendo, quanto maior ficar essa cabeça do alho, né, mais rentável ele vai ser e mais bem aceito no mercado ele também vai ser. Quais os principais riscos para que aconteça uma perda de uma lavoura? Alguns tipos de praga, né? É o nematóide, que ele vem a partir da raiz, né? Então o plantador de alho ele tem um ritual quando chega na roça. Geralmente a gente tira um pé do alho, a gente olha desde a raiz até a pontinha da folha. A gente tem que estar avaliando tudo isso. Você olha se a raiz está saudável, porque a porta de entrada de muitos vírus é pela raiz, né? A gente tem que olhar a raiz, olha ali o bulbo, né, do alho como que está, e olha também a folhagem, porque a folhagem é mais de inseto, né? Às vezes alguma lagarta, alguma coisa passa nessas folhagens, a gente tem que entrar com algum defensivo. Hoje, talvez a pessoa assista a gente nesse momento e pergunte, pronto, eu decidi. Ele tem como vir sozinho e chegar na sua terra e fazer isso tudo que a gente conversou aqui agora? Ou há necessidade de uma orientação de um agrônomo ou de alguém que já tem experiência nessa roça? Eu acho muito difícil sozinho, né? Eu particularmente, desde quando eu comecei até hoje, né, eu tenho tido muita ajuda de muitas pessoas, né? Meu sogro, ele desde o início ele foi o principal incentivador, né, para que eu começasse no plantio de alho, né? E hoje eu me considero um apaixonado pelo plantio de alho, né? Eu gosto muito disso, né? Qualquer tempo que eu tenho eu estou aqui, né? Final de semana é aqui que eu estou, e assim meu sogro ele me ajuda muito, né? Muito assim, ele tem me ajudado. Qualquer dúvida que eu tenha a ele, né? Meu cunhado Venâncio também, eu recorro muito a eles dois no sentido de tirar essas dúvidas que eu tenho, né? Às vezes de uma praga, às vezes do cotidiano, né, da roça, eles me ajudam demais. Antes eu antecipei uma das falas, mas uma ideia é consumo de água e a frequência da irrigação. Depende muito do clima de cada ano, né? Cada ano vai demandar uma determinada quantidade de água. Esse ano, por exemplo, está um ano mais frio, né? E já era para estar mais quente, assim, até para o alho ele se desenvolver mais. Então, como o clima está mais frio, geralmente a incidência de água na roça, né, nas molhagens, no tempo, nos dias, diminui. Mas geralmente a gente molha um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. A gente passa água aqui na roça. Tem um período que não precisa molhar ou sempre vai estar molhando? Tem um período que você não pode molhar, né? Então o segredo da roça está aí, né? Popularmente a gente chama de castigo, né? O alho a gente planta, quando chegar aproximadamente depois dos 40 dias você tem que estar muito atento. Chegando, tirando os pés, né? Você pega, olha ali a cabeça do alho que a gente chama que está nascendo. Então quando os dentinhos estão pontando, ele não pode mais ver água. Então geralmente aqui, né, na nossa roça, fica de 15 a 17 dias sem molhar. Então aí depois que esses bulbos eles fecham, aí a gente pode voltar com a água. Mesmo assim voltar aos poucos. Gradativamente a gente começa a molhar até que a gente normaliza a molhada do alho. Nessa sua fala então, rotineiramente uma das plantinhas é retirada para se avaliar a questão do bulbo e da planta como todo. Como eu disse, assim, é uma rotina nossa de chegar aqui na roça sempre, desde o plantio, sempre eu tenho o costume de tirar uma planta, eu vou avaliando tudo, raiz, se tem algum nematóide, eu vou olhando tudo, a folhagem, se tem alguma lagarta que está estragando, né? Então a gente tem que estar olhando, todas as vezes que a gente vem na roça, é rotina a gente tirar um pé e estar avaliando se realmente ele está saudável. Para você que está nos acompanhando,
fica aí. A parte da colheita. Ah tá, fica aí as principais dicas a respeito do alho. Chegamos na época da colheita. Recolheu-se, como é que é feita essa retirada? Existe maquinário, na mão de obra mesmo? E qual o destino principal do alho? A colheita ela é toda manual, né? A gente tem os colaboradores que nos ajudam aqui e no tempo da colheita a gente faz toda essa colheita manual. Então assim, aqui a gente colhe esse alho e depois a gente transporta esse alho para o brejo, né? Porque lá tem todas as máquinas de beneficiamento desse alho. Então esse alho ele passa por uma máquina de selecionar e ele é selecionado pelo tamanho, né? A gente seleciona do número 1 ao número 7. Então em ordem de crescimento, o número 1 é o alho menor, até o número 7 é o alho maior que a gente consegue produzir na roça. E após a gente fazer todo esse beneficiamento, a gente passa a comercializar esse alho. Então geralmente o alho nosso aqui, ele abastece boa parte do Nordeste. Ele vai para o Piauí, vai para o Sergipe, Pernambuco, aqui na Bahia a gente, né, negocia com algumas cidades também da Bahia. E é o destino, né, do alho da nossa região, na sua maior parte, é esse. Certinho. Vocês ouviram, perceberam as principais informações. A gente quer agradecer a Adilton por estar aqui com a gente. Olha que nós andamos bastante aqui para o município de Bonal. E vocês acompanharam algumas imagens, lindas imagens aqui da roça, tá? E então as principais dicas. Caso você tenha mais interesse e queira fazer uma outra fonte de pesquisa, é interessante. Tem alguma informação que não foi passada que você acha que é interessante, Adilton? Tenho, Ida. Eu só queria assim deixar assim para o consumidor, né, a dona de casa, o comerciante, para que valorize bastante o alho brasileiro, né? Assim, todos os estudos que são feitos a respeito do alho brasileiro nos mostram que o alho brasileiro é o melhor alho do mundo, né? Hoje nós temos concorrência de alhos que são importados, principalmente da China. E esses alhos, eles não têm a mesma substância do alho brasileiro. O alho brasileiro ele é o melhor alho do mundo. E sem contar que o alho brasileiro ele gera muitos empregos, né? Na Bahia, na região de Minas, que é bem forte no plantio de alho. Em Goiás também planta muito alho. Então gera muito emprego. Então consumir o alho brasileiro é incentivar a mão de obra brasileira, né? Então, e para a gente conhecer esse alho brasileiro há uma diferença muito simples, né? Qual é o alho brasileiro e qual é o importado? O alho brasileiro, quando você chega no supermercado, ele é aquela cabecinha de alho vermelhinha, né? O alho importado, geralmente, aquela pelinha que tem ali, geralmente ela é uma cor de ouro, né? Um alho dourado. Então, para se diferenciar o alho brasileiro com o alho importado, esse talvez seja o macete principal. Pronto, mais uma dica. Adilton, a gente quer agradecer por ter vindo, tá? E por ter passado essas dicas para todos que nesse momento estão nos acompanhando. Valeu. Obrigado.